gente está aqui com o Michael Messias, né? Michael é instrutor de mergulho, coordenador do projeto Peixe-Leão da Sea Paradise de Noronha, é isso? E biólogo. Isso mesmo. Beleza, Michael. Isso mesmo, eu sou instrutor aí já há uns anos, fazer quase 10 anos que eu já estou atuando aí no mergulho. Sou formado como biólogo, trabalhei um pouco na área antes de começar a atuar como instrutor. E aqui na Sea Paradise, com o aparecimento, né, os relatos de casos aí de peixe-leão, a gente criou um projeto para a gente começar a fazer esse manejo, né? A ideia é tentar implementar um manejo que seja de uma forma eficiente, sem riscos, né? E também como um projeto de educação ambiental, né? Com os clientes, com a comunidade local, assim, poder ir lá apresentar, mostrar os animais, e apresentar esses dados também na internet, na forma do Instagram, e sendo publicado da melhor forma possível aí. Legal. Isso começou onde você trabalha lá na Sea Paradise ou é uma coisa de Noronha? Que a gente vê, ouve muito disso acontecendo em Noronha, né? E não nos outros estados, né? As pessoas ficam perguntando por que se é possível ver peixe-leão no litoral paulista, no litoral carioca, nos outros litorais. E por enquanto a gente sabe que tem no litoral de Noronha, ali, Recife, mais para cima, né? Isso, quem coordena o manejo de peixe-leão é o ICMBio, né? Eles que criam as regras e que vão dando, assim, vamos dizer assim, eles coordenam essa parte, né? O que a gente fez é o quê? A nossa ideia era explorar alguns pontos fora dos mergulhos tradicionais, a gente encontrava mais peixe-leão. Então, a gente precisava organizar isso de uma forma que a gente conseguisse falar a mesma língua com o pessoal do CMBio e estar sempre no mesmo padrão dele. Então, o que acontece? Muitas vezes, as outras operadoras já têm, né, os clientes que elas atendem, já têm os perfis de mergulhos que eles querem fazer, e o leão, essa espécie invasora, acaba ficando de lado. Então, a gente quis mudar o foco, centralizar isso de alguma forma. Então, a gente criou um projeto para que isso caminhe junto com o atendimento, com o turismo de mergulho aqui em Noronha. Então, foi isso que a gente criou. O projeto começou no ano retrasado, 2023, foi quando a gente começou a ter mais casos de peixe-leão. Aí a gente começou a fazer esse monitoramento de uma forma diferenciada, nesse monitoramento e busca de peixe-leão de forma diferenciada, tá? O primeiro relato de peixe-leão foi em 2020, foi o primeiro peixe-leão que foi encontrado aqui foi em 2020, e assim, ele já é recorrente no Caribe, né? Nas áreas do Caribe. Então, a gente já tinha alguns pesquisadores que foram para lá antes de 2020, eles já começaram a estudar o peixe-leão lá, e eles já sabiam que o peixe-leão ia chegar no Brasil, só não sabia quando ia chegar. Então, em 2016, inclusive, eles já vieram aqui em Noronha, deram uma palavra do peixe-leão, já avisaram, e desde então, todo ano, eles foram dando esse alerta, vai aparecer esse peixe aqui, vai aparecer esse peixe aqui, vai aparecer. Em 2020, a gente teve o primeiro relato, a gente encontrou, então, o primeiro indivíduo aqui. E existem uns padrões que estão acontecendo no Caribe e vai ser espelho, que eles estão usando espelho para aqui para Noronha e para o resto do Brasil, tá? E provavelmente ele vai se espalhar aí. Enquanto ele encontrar uma água que esteja numa temperatura que ele goste, com um animal para se alimentar, um nicho que ele se der bem, ele vai continuar se espalhando. Então, a tendência é que ele chegue em mais lugares aí na costa do Brasil também. Não, legal. Eu acho que tem uma pergunta que é relacionada a isso, que muita gente fez aqui pra gente, que quais são os predadores naturais desse animal? Existe predador natural? Ele não existe predador ainda? Ou não tem no Brasil, não tem no Caribe? Como é que funciona a questão de cadeia alimentar desse bicho? Isso. Ele é uma espécie que é do Pacífico, né? Ele existe lá na região da Austrália, principalmente. Lá ele tem os predadores naturais, são algumas espécies de tubarões, moreias, alguns peixes grandes, né? Mero.
que são os principais predadores dele lá. Tanto no Caribe como aqui, ainda não existe um predador, tá? Não existe um predador grande aí que tem interesse nele, porque os predadores daqui já têm aqueles peixes que fazem parte da cadeia alimentar deles, e é muito difícil o animal começar a testar e pegar outro animal diferente, sendo que ele está acostumado a se alimentar ali de forma que é mais fácil. Então, por enquanto, não tem. A tendência, né? Que o pessoal da pesquisa acredita é que do primeiro caso até ele se estabelecer no local, aí os animais se acostumarem com a presença dele, para ele começar a parar de se alimentar com facilidade. E os animais grandes começar a predar ele, leva no mínimo 10 anos para essa adaptação acontecer, tá? Por isso que é importante o manejo dele. Por quê? A gente tem que ir tirando esses indivíduos antes que a cadeia alimentar comece a se desequilibrar muito, né? Então, antes que ele comece a se espalhar muito pelo local, aí aqueles animais que é a base da cadeia alimentar, os peixinhos que ele come também, começam a desaparecer, aí os animais grandes vão começar a desaparecer também. Então, esse manejo de captura é muito importante para isso, para tentar mitigar, fazer esse controle, para que uma superpopulação de peixe-leão não acabe tomando conta. Então, esse que é o controle mais importante que a gente tenta fazer aqui. Marco, uma dúvida que eu sempre tive, né? As primeiras vezes que eu vi o peixe-leão, né, foi fora do Brasil mesmo. Eu não me recordo se foi em Honduras, há mais ou menos uns 10 anos atrás, né? E aí depois eu fui para um outro destino, não sei se foi Bahamas, e de novo, e depois Bonaire, né? Então, cada vez mais, em alguns destinos, você via que ele estava, né, com quantidade maior. Vi relatos no Brasil, primeira vez que eu vi relatos foi lá em Arraial do Cabo, porém, nunca foi nada comprovado, pelo menos não chegou até mim, que teve uma comprovação de Arraial do Cabo, até por conta da temperatura da água, né, que tem lá, né? E com isso veio uma pergunta, né? Ele não entrou em Arraial do Cabo, ou entrou, ficou, não sei se você sabe alguma coisa, ou ele ficou abafado por ali mesmo. Os primeiros relatos oficialmente foi Noronha e Recife. As águas, temperatura aí de 28, 29, 30 graus. E aí, quais são as chances desse cara começar a se adaptar em temperatura de águas mais baixas? Ou não existe isso aí? Então, esse caso do Rio de Janeiro tem sido sim, mas não é de uma forma como era para chegar naturalmente, né? Vindo do Caribe. As suspeitas que o pessoal tem, realmente encontraram 2 peixes lá, não lembro que ano que foi, não tenho na memória agora, mas eles acreditam que esses animais foram introduzidos por alguém ali do rio mesmo, alguém que tinha algum aquário. Eu vi esse relato também. Provavelmente foi dessa forma, ele não veio descendo, né? Então, o que a gente percebeu lá no Caribe, se você olhar, procurar, até tem um pessoal depois eu posso recomendar para vocês, tem um professor lá de Recife que ele tá à frente disso aí, tá? Do peixe-leão, ele é o que manja muito, faz muito estudo aí, tá apresentando vários estudos aí com peixe-leão. E a gente percebeu que ele foi se espalhando ali pela região do Golfo do México, principalmente ali, ele foi subindo pela costa dos Estados Unidos, foi até um ponto, aí os animais começaram a chegar até um certo ponto, depois começaram a desaparecer e desceram. Então eles têm a preferência por uma água um pouco mais quente, mas eles chegar assim, com certeza, eu acredito que sim, que eles vão chegar aí na costa do Sudeste, sim. Não sei se vai chegar até o sul do Brasil, mas o Sudeste, provavelmente eles têm uma grande capacidade de adaptação, tá? A gente tem relatos de encontrar animais aí a mais de 300 metros de profundidade, do peixe-leão. Provavelmente foi assim que ele conseguiu passar, porque até então, até antes de ele chegar aqui, existia uma teoria que ali na região do Foz do Amazonas, né, por desaguar tanta água doce ali, criando meio que fosse uma parede, né, uma densidade muito diferente. Então, geralmente as espécies que estão vindo do norte para o sul não conseguem atravessar essa parede, né, essa parede natural que a gente tem ali. Porém, como eles são muito adaptados, assim, eles conseguem ficar em grandes profundidades, provavelmente eles conseguiram passar por baixo dessa parede de água doce e vir para cá.
Então eles conseguem se adaptar bem. Então a tendência, sim, é cada verão que a gente tiver uma corrente que vai descendo, né, pela costa do Brasil, e ele tem essa característica de desovar em corrente oceânica, então ele vai desovando, aí a próxima leva, a próxima geração vai aparecer em outro ponto. Aí essa vai crescer, vai se desenvolver, vai desovar, e a próxima leva seguindo a corrente oceânica. Então, se tiver condições para ele se instalar, provavelmente ele vai se instalar. Está crescendo, está se falando cada vez mais o peixe-leão, mas isso é a tendência a virar uma realidade aí, próxima aí para quem está no Sudeste. Já está na Bahia, né? O último relato aí de que desceu mais é no norte da Bahia, que encontraram um peixe-leão já. Entendi. Não, legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, o Lucas perguntou pra gente que, por exemplo, a carne de peixe-leão tem algum efeito nocivo para alimentação? Ou seja, ela hoje ela é comercializada, assim como por exemplo, não sei se estou falando besteira, mas já ouvi falar que do baiacu também é uma carne nociva, mas que ela é muito comercializada. Não, então assim, ó, o único risco do peixe-leão são os espinhos, né? A gente chama ele de peixe-leão porque ele tem aqueles espinhos em volta da cabeça dele. É uma característica, né? São 18 espinhos, né? Em torno daqui da nadadeira que ele tem na lateral e aquela na nadadeira dorsal são os espinhos. Então o risco maior são os espinhos. Tirou os espinhos, ele vira um peixe qualquer, assim, não tem risco nenhum, tá? Tanto é que no Caribe já é vendido lá, você consegue comer, tem pratos típicos de peixe-leão que você consegue consumir, tá? É só tirar os espinhos dele, que é o risco maior. Aqui no Brasil ainda não pode, já tá tendo alguns estudos, tá? Já entregaram o peixe-leão para a Anvisa, tá vendo se tem algum risco para a saúde nossa, se não, acho que é o próximo passo, tá? A gente acredita que é a próxima etapa que o ICMBio vai tomar, que é liberar o consumo do peixe-leão. Aí como isso vai acontecer, se vai ser comercializado, como vai ser distribuído, isso, de forma que isso vai funcionar, isso a gente não sabe, mas a gente acredita que é o próximo passo, tá? Começar o consumo. Até porque a pesca dele deve ser difícil, né? Você consegue pegar com caça e não com pesca, né? Às vezes acontece dele ficar preso em rede. Tem o pessoal aqui no Nordeste que tem pescadores, né? Que na linha mesmo tem fisgado ele. Assim, se você voltar uma pesca exclusiva para peixe-leão, já fica mais difícil. Ele acaba vindo por acidente em rede, também a gente vê esses casos assim, sabe? Não é tão raro. Entendi. Uma outra perguntinha. Depois que ele é morto, ele continua com a mesma agressão nos espinhos? Perde força ou não? O pessoal fala que são 3 dias que continua fazendo efeito ali no espinho. Tem alguns estudos. Eu não falo que é 3 dias, eu falo que 2 dias, assim, mais ou menos nessa média. Se você espetar no espinho dele, tem o risco de tomar dose. O veneno, ele não é, assim, aconteceu já ter casos de morte, né, por peixe-leão, assim, mas é bem raro, tá? É muito raro. O que causa é uma dor muito forte. O veneno dele ataca as células que a gente tem nervosa no corpo, né, onde a gente transmite a dor. Então, é uma dor muito forte que quem toma sente, uma dor muito forte mesmo, agressiva, da pessoa começar a passar mal, ficar enjoada, ter tontura de tanta dor. Mas ele não é um animal que ataca, né? Ele é um animal que, se você encostar, assim como o peixe-pedra, assim como os outros peixes que têm espinha. Isso. Sim, é a defesa dele, né? A defesa dele. Quando você se aproxima dele na água, ele abre todo o espinho, ele fica todo armadinho assim, ó. Então ele esconde a cabeça, né? Ele vira meio de costas para você e abre todos os espinhos dele. Mas ele é bem fácil de reconhecer, que ele é bem colorido, né? Ele é muito diferente das espécies que a gente tem aqui no Brasil. Não é difícil de reconhecer. Se camuflam, né? Exatamente. Se camuflam, ele chama atenção ali. Isso, ele fica todo aberto. Então não é difícil. A gente viu bastante na última ida para Recife aí. Boa. Bom, o Bruno perguntou aqui uma outra questão que temos outro método diferente da caça ou pesca para controlar o crescimento em ambientes que não são sua habitat natural? Ou seja, existe alguma outra forma ou só com a caça a gente vai conseguir eliminar com a pesca disso? Bom, você falou da questão da barreira natural ali de água doce, né? Mas não sei se de repente tem alguma outra
alguma outra atividade que pode ser feito, que já tem estudo disso, para ajudar ele não alastrar? Não tem. Não tem. Na verdade, assim, o que a gente espera é que futuramente ele vire uma espécie local, que seja comum ver peixe-leão aí. Tanto na praia, mergulho, como vai acabar sendo comum, porque ele vai virar mais um peixe daqui, né? A tendência é isso acontecer. Não tem nada. É a pesca, né? A única forma de controle é a pesca, retirando do ambiente mesmo. Mas é isso. A tendência é que nos próximos 10 anos ele fique habituado aí, os animais se acostumem com a presença dele e ele vire uma espécie local. Vai ter que ensinar os médios, as garopas a caçar ele agora, né? Isso. A primeira vez que eu vi, né, quando eu vi lá foi em Roatã, já fazia uma caça dele, com um arpãozinho, né, baletezinho, aquele pequenininho mais caseiro, e já estavam tentando, já estava acontecendo, porque o guia local, ele fez algumas demonstrações para a gente do procedimento que é feito de controle, que era tentar ensinar as moreias a comer ele. Elas pegavam, realmente, comia, mas ela não ia até ele, atacava. Ele fazia pesca, levava para ela poder comer, entendeu? Lá atrás, lá já. Quando vocês fazem o processo, eu acredito que está tendo um processo aí de controle, né, acompanhado aí dos órgãos que controlam isso aí, esse controle é feito através de um mutirão dos guia, que já tem experiência, que está dentro aí deve ter um cadastro aí, ou também é feito nas saídas de mergulhos convencionais, que vocês estão, né, levando o pessoal para mergulhar, mostrando, né, porque até então ainda tem pessoas que acham ainda que a gente está matando um peixe, né? Soma como se fosse simplesmente um peixe, uma caça predatória, né? Tem gente que ainda tem essa imagem ainda aí, que aos pouquinhos vai sumir, mas quanto mais a gente transmitir informação, vai ser um negócio, né, que vai aparecer mais rápido, né? Demonstrar para eles mais rápido que realmente é um predador. Aí eu aproveito só para acrescentar uma coisa que perguntaram também, que é se ela é liberada para mergulhador autônomo normal, ou se precisa ter precisa ser instrutor, precisa ter um curso, precisa ter uma capacitação. Então, por enquanto, não, só os instrutores que passam pelo treinamento do ICMBio podem fazer a captura dele, tá? A arma, a gente chama de arpão havaiano, é o nome desse arpão, né? Ele tem aquele arpãozinho com 3, 4, 5 dentes assim, ele usa um elástico, né? Você estica o elástico e dispara, que ele corre bem na água. É o usado. A gente não oferece para nenhum predador, tá? Ele aqui, porque a gente acredita que não é eficiente. Por quê? É mais fácil a moreia, no caso que está acontecendo na rota, a moreia se acostumar o quê? Com o mergulhador oferecendo a comida, do que ela entender que aquilo que está na ponta lá é um peixe que ela pode comer, um peixe diferente. Ela vai entender que é comida, independente do que ele está apresentando, uma comida batida, né? Fácil para ela. Então, a gente já teve relato, por exemplo, de mergulhador em alguns lugares no Caribe que foi mordido por moreia, tubarão, justamente porque ele está fazendo essa prática, a galera tentar oferecer. Então, vai ser mais uma ceva, na verdade, do que o animal interpretar que aquilo pode ser um alimento para ele. Então, a gente não está seguindo esse método daqui. O que está acontecendo aqui em Noronha, o primeiro passo foi treinar os instrutores de mergulho e liberar para eles fazerem a captura. Então, a gente cai, né, com o arpão, a gente mergulha com o arpão e um zookeeper, que é um canozinho, para colocar eles dentro do cano, para não ter risco do espinho quente. A gente tá para começar agora um turismo para ver peixe-leão, para ver quem tem interesse em mergulhar com peixe-leão e chamar a pessoa para mergulhar e ver, porque o pessoal realmente fica muito interessado. A gente fez um briefing próprio para o peixe-leão, então a gente explica para os mergulhadores, a gente vai cair aqui, pode ser que a gente peixe-leão, se a gente encontrar, aí ou a gente cai já com o arpão, ou a gente só marca a posição, porque o peixe-leão ele fica parado no mesmo lugar por vários dias. Não é fácil marcar o ponto, depois cair num próximo mergulho para fazer a captura. Então, ou a gente já dá esse briefing para eles, vai lá, eles gostam de ver,
fazendo a captura, gosta de gravar, tudo é legal. Então, o pessoal gosta de participar. Ou se não, o que acontece? A gente tem encontrado também indivíduos em alguns pontos específicos, sozinhos de peixe-leão, mas a gente encontra agregação também, de 20, 30 peixes-leões no mesmo lugar, juntos. Quando a gente encontra isso, daí a gente se organiza, aí faz uma operação própria para fazer a limpeza. A gente bateu o recorde de captura aqui, então a gente estava em 8 pessoas, 8 instrutores, que eram todos os instrutores da Sea Paradise, e num único dia a gente pegou 149 peixes-leões, num único dia de captura. São 4 mergulhos que a gente fez e fizemos uma limpa. Então a gente pode contar desses 2 jeitos, tá? Pode ser que você encontre ali solitários em alguns pontos, mas pode ter agregação também. Não, foi esse número aí que a gente viu e a gente falou, não, a gente precisa falar sobre peixe-leão, cara, porque tá aparecendo, tá acontecendo e a galera tá indo atrás já, né? É assim, ó, você tem que pensar Noronha. Noronha a gente tem mergulho praticamente todos os dias. Então todos os operadores estão atentos ali, fazendo os pontos adicionais, olhando. E mesmo assim a gente faz grande número de capturas e tem contado bastante peixe-leão. Agora imagine em alguns locais, que, né, no comum aí, ter mergulho só no verão. Então a gente vai passar o resto do ano sem ninguém de olho, né? Aí os animais vão poder se estabelecer lá, se reproduzir. Então a tendência é de agregação. E locais que nem mergulho tem. Então a chance dele se espalhar por aí é bem grande. Tem uma região em Noronha que não é mergulhável, né? Que é na parte de fora, né? Tipo, como se fosse sentido Pedra Seca ali. Ali é uma região que tem chance de ele prosperar cada vez mais, porque não está mergulhando, né? Tipo, está um lugar meio que isolado. Ou vocês montam uma operação para tentar chegar naqueles pontos lá? Não, a gente explora também o Mar de Fora, sim. O que acontece no Mar de Fora é que, né, a partir do mês que vem, começa a entrar vento muito forte, o mar fica muito agitado, né? Aí são alguns que nenhum barco consegue sair para o Mar de Fora para conseguir mergulhar. Mas a gente monta a operação, faz o Mar de Fora, dá uma olhada, procura alguns pontos específicos, mergulha fora também, pontos adicionais, que acho que o maior sucesso das nossas operações aqui é justamente não cair nos mesmos pontos que está todo mundo caindo ali. Então, nessa região que o pessoal mergulha, que são as trilhas mais comuns aí de mergulho, elas já estão sendo bem monitoradas, né? Tá todo mundo todo dia passando por ali. O que a gente tenta procurar é fora dessas áreas, né? Um pouco mais profundos, ou alguns cabeças ou formações, algumas lajes que a gente sabe que tem aqui que não é explorada por mergulho, a gente vai lá, desce lá também para olhar. Então tem algumas estratégias que a gente segue aqui para tentar fazer esse monitoramento mais eficiente. Legal. E tirando a ICMBio, existem, sabe me dizer se existem planos de mais projetos, mais empresas ou mais centros de pesquisas patrocinar essa pesquisa ou capacitar gente para começar a fazer uma cultura disso, de tanto de planejamento ali, de ver o que está acontecendo, quanto a parte de caça mesmo, de limpeza? Tem algumas universidades que a gente tem aqui na Universidade do Rio Grande do Norte, tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Santa Catarina, o pessoal que já está de Brasília também, que estão fazendo já estudos sobre isso. Agora, como eles vão aplicar, a gente não sabe ainda, tá? Já existe no Caribe algumas certificadoras que dão o curso de mergulho para captura de peixe-leão. Então, acho que a SSI está formulando a PAD, eu acho que já tem um curso próprio para isso, de captura de peixe-leão. Então, a tendência é essa, né? Os próximos passos, a gente acredita que é esses, tá? Então, aqui em Noronha, foi liberado para os instrutores de mergulho. Agora, recentemente, foi dado também para o pessoal os guias que fazem o passeio no mergulho no rasinho, nas praias aqui rasas, né? Faz o mergulho de apneia. Então, esses guias receberam esse curso também. A gente acredita que o próximo passo seria a liberação para consumo. Aí acho que os passos seguintes, vamos ver, né? A gente acredita que vai aí para poder fazer dar o curso de captura de peixe-leão, que isso vira também uma forma aí acho que é o único jeito de dar certo, né? O peixe-leão começar a dar dinheiro
de algum jeito, ser rentável de algum jeito para a gente conseguir fazer uma captura mais eficiente. Né, liberando a captura de alguma forma controlada ali, você consegue controlar um pouco os animais de não alastrarem, né? E também a questão de pesca, a questão de comércio desse bicho, né? Eu vi, tem um amigo nosso de Fortaleza, que ele fez até umas joias, umas coisas com os espinhos do peixe-leão, tal. Começou a ter um projeto de também, não só de culinária ali, mas também Rentável, né? de produtos ali, né? Que para aproveitar todo o bicho, além do. Porque tem essa questão de safari, de você ir ver o bicho, tem a questão agora de você, o próximo passo, talvez, de ser a caça dele liberada ali, para quem é instruído, para saber como é que faz, como é que faz, né? Tanto rotineiro, né, quanto comercial, né? Eu acho que agora também a parte de aproveitar como é que utiliza esse animal fora da água, né? Que eu acho que é importante também é um jeito de ter uma válvula de escape ali e de interesse das pessoas fazerem um controle, né? Sim. Existe muito receio ainda de, né, como isso vai ser comercializado, de que forma isso vai ser comercializado, para não acontecer com alguma espécie, tipo, como o javali, né? Que o pessoal acaba pegando, criando na fazendinha dele, soltando lá para poder estimular a galera a fazer caça. Então eles estão muito cuidado com isso. O pessoal não começar a criar peixe-leão e soltar em alguns lugares, Só para caçar. Isso, para poder ir caçar ou para fazer esse tipo de, né, de turismo de caça. Então é muito delicado, sabe? Vai ser fiscalizado isso, se vai ser vendido, como vai ser vendido para restaurante também, de que forma, né? Quem que vai poder vender, quem vai poder comercializar esse peixe-leão. Então pode ser simples, mas são muitos detalhes assim que eles estão muito cuidadosos. Aí você comentou esse lance do pessoal do javali, né? Das pessoas produzirem para sobre hábito do peixe-leão, assim, o que eu ouvi falar é que ele se reproduz muito rápido. Ele se reproduz e cresce muito rápido, é isso? Isso é verdade, não? Isso, eles são de 35 a 60 mil ovos, né? Que a fêmea deposita cada vez que ela reproduz. Produzem 2 vezes por ano, em média. E desde a ova até a fase adulta é 1 ano. Em 1 ano ele já vira adulto já. Ele já pode começar a se reproduzir também de novo. É bem rápido. Nossa, é bem rápido. É muito rápido mesmo. De 35 a 60 mil por um indivíduo, 2 vezes por ano, cara, tem que saber achar a fonte, né? As mães aí disso. Você tem que pensar assim, né? Na região que ele existe naturalmente, ali na região do Pacífico, né? Do Indo-Pacífico, é uma região que é muito biodiversa, né? Tem muitas espécies diferentes, muitos predadores diferentes, a capacidade adaptativa deles tem que ser muito, muito grande, né? Para conseguir sobreviver. E quando chega aqui no Oceano Atlântico, que é um oceano mais recente, mais novo, não tem muitas espécies variadas assim, é um nicho perfeito para ele tomar conta mesmo, para ele se espalhar. Não, legal. E aí, show? Então, você falou que você tinha um materialzinho aí para mostrar, talvez pegar a curiosidade de alguém aí. Você tem como compartilhar? Aqui. Apresentação do peixe-leão. Vou tentar falar de forma resumida, então, para a gente não ficar tomando muito tempo aí de vocês. Eu acho que a gente pode até de repente ver um esquema de tentar montar um workshop sobre isso, que eu acho que o pessoal se interessa bastante, tá? Por esse espécie de peixe que a gente pode fazer uma segunda rodada ou falar mais sobre isso também. Falar um pouquinho mais dele, né? Porque Claro. a gente não quis perder o time da coisa, né? Uhum. Tá, vocês conseguem ver minha tela aqui? Não sei como é que tá aparecendo para vocês aqui. É só ele carregar. Eu coloco na apresentação. Aí eu tenho aqui, né, nessa apresentação, ó. Não consigo abrir aqui.
Aqui. Eu sou uma negação com o computador, tá, gente? Desculpa aí. Então, vamos lá. Tá dando para ver certinho aí essa telinha do manejo. Então, Tá. aqui é o nosso projeto, tá? Junto com a Cia Paradise, que é o projeto do Peixe-Leão, com a empresa. Então, aqui tem alguns. Então, eu explico primeiro, eu falo sobre as espécies exóticas, né? Que são espécies aí que são introduzidas, né, em algum local que naturalmente ela não ia existir. Ela pode ser intencional ou não intencional, né? Então, a gente tem o caso do javali, por exemplo, né, o o javali e o mexilhão dourado, foram espécies que foram introduzidas aí de forma intencional. E o coral-sol, que a gente acha que veio, né, em plataformas de petróleo, ou empresas, esses navios que usam água, né, para lastro. Então, são espécies invasoras que chegaram aqui de alguma forma. E ele tem uma capacidade adaptativa mais acelerada do que das espécies locais, geralmente, por viver em regiões que tem a gente fala uma competição, né, uma competição natural ali pela sobrevivência maior. Aí quando chega numa área que tem menos competição, eles conseguem se espalhar mais fácil, tá? Entendi. No peixe-leão, então a gente tem aqui, ó, falando sobre eles, né, desde a fase de ovas, de 15 a 30 mil ovas aí, 2 vezes por ano. Esse aqui pode chegar até 60 mil, tá? Dependendo do tamanho da fêmea aí. Aí a fase larval já começa 36 horas depois da desova. Aí já vira larvinha. 40 dias ele já tá com 2 centímetros, tá? A fase juvenil, ele fica nesse formatinho aqui. A gente nunca viu um juvenil, mas ele fica bem bonitinho, transparente. Até os 10 meses aí a fase juvenil. Aí com 1 ano, ele já tem esse formatinho aqui pequeno, né? Ele fica pequenininho, aí depois ele vai crescendo. A gente pegou o maior recorde mundial aí, por exemplo, pelo menos que a gente achou na literatura, né? A gente não achou nenhum maior. A gente pegou um de 49 centímetros, que por enquanto é o recorde mundial aí. E é isso, ó, com 1 ano ele já tá adulta e ele pode viver até 30 anos aí em média. É um animal que vive bastante. Legal? Algum comentário que você está fazendo aí? Não. Acho que ele é um animal que vive bastante, que se produz bastante, que se produz rápido. É uma praga mesmo, né? Sim. Fala que ele é bonito, mas é um bonito, mas sem vergonha, né? Então aqui, ó, essa região... Você vê o peixe-leão. Pode falar. Pode continuar. Então essa aqui é a região que a gente encontra ele naturalmente, tá? Então, a gente fala que o Oceano Pacífico aqui, o Índico, eles foram os primeiros a se formar, né? Se formar assim. Depois que a gente teve a separação da Pangeia, foram os primeiros oceanos que se formaram. Então, teve muitos anos, milhões de anos aí de evolução, de tomada de espaço para as espécies se espalhar ali. Então, se você olhar, comparar, né, o mergulho aqui no Noronha, por exemplo, que é um lugar que a gente consegue ver bastante, mas comparar com a Austrália ou ali, né, Tailândia, aquela região, você vai ver muito mais espécies diferentes lá do que a gente encontra aqui. Aqui a gente pode encontrar bastante indivíduos da mesma espécie, mas lá você acaba encontrando espécies variadas, né, no mesmo local. Então isso faz que a competição seja maior, tanto pelo alimento, pela sobrevivência. Então, as adaptações evolutivas que os animais tiveram lá, eles são muito grandes. Então, quando você traz ele para o nosso oceano, que é um oceano novo, novo, né, se você contar nessa faixa de milhões de anos, né, de formação, então a capacidade adaptativa dele acaba sendo muito maior, ele consegue tomar conta, se predominar muito fácil. Aqui está falando, né, os primeiros relatos dele, então ele foi introduzido no Caribe, acredito que foi na década de 90, tem 2 teorias que ele foi introduzido lá, ou ele foi introduzido de forma intencional, então o pessoal queria atrair mais mergulhadores, acharam um peixe bonitinho lá, que era o peixe-leão, vamos soltar esse peixe aqui, ele vai ficar aqui, vai ser mais bonitinho, a gente consegue atrair mais mergulhadores para vir mergulhar. Então essa é uma tese. A outra tese é que teve um furacão na década de 90 que alagou uns aquários ali no sul da Califórnia.
nos aquários gigantes que tem lá. Aí todos os animais que estavam nos aquários, né, esse aquário inundou e jogou tudo que estava lá para dentro do mar. E o peixe-leão foi nessa leva aí. Então ele foi se espalhando por todo o Caribe, não teve nenhum controle no início, o pessoal foi deixando. Aí em 2010 a gente teve o primeiro caso aqui em Noronha, tá? E a gente tem relato dele também no mar Mediterrâneo, né? Acho que no Egito ali, o pessoal já também foi introdução ali, né? Introdução intencional. Alguém soltou eles lá e eles se espalharam por lá também. Então, lá também nessa região aqui no Egito, lá, mergulhar no Mar Vermelho, né? Estão encontrando peixe-leão também lá. Bom, os impactos, né, que a gente conversou ali, desbalanceio ecológico. Então, ele acaba, dizima as espécies, os peixinhos pequenos, que ele é um predador. Ele consegue se alimentar muito fácil. Por isso que eles ficam tão grandes também aqui, porque os animais não veem ele como predador. Então, todo mundo vacila e passa da boca dele, ele acaba se alimentando. Ele pode comer até 20 peixinhos em questão de horas, tá? De 1 hora, ele come 20 peixinhos, ele consegue comer. Ele consegue se alimentar muito fácil. Às vezes não tem competição com ele aqui, não tem nenhum, né? Então ele consegue, não tem ninguém tentando comer ele, então ele consegue se espalhar muito, soltar, desovar, tomar bastante os espaços aqui. Ele é um prejuízo para a pesca, porque também os animais, como os outros peixes, começam a desaparecer, então começa a pegar peixe-leão nas redes aí, vai acontecer isso também em alguns locais. E por ser uma espécie peçonhenta, né? Então, a gente já encontrou o peixe-leão aqui, eu falei lá no começo, dos 3 metros, mas a gente já encontrou também com 2 metros de profundidade, 1,5 metro, em área bem rasinha. Então, tem um risco também de o pessoal estar na praia e acabar tomando uma ferroada, por acidente, né? Do peixe-leão. Controle e monitoramento. Eu não tenho os dados, eu não trouxe os dados aqui. A gente está debatendo, eu estou debatendo ainda com o Fernando, que também é o coordenador, e como a gente vai apresentar esses dados. Mas a gente vê uma linha crescente. Então, de 2010, então, lá 2, 3, 2011 já foi um pouco mais, 2010 não, 2020, pegou um pouquinho mais, aí até 2000, agora em 2025, a gente já pegou no total 1.500, mais de 1.500 peixe-leão já, tá? Desde quando a gente começou em 2020. Mas, assim, como a gente fez, né? A gente conhece bem as áreas aqui do mergulho, esse mapinha aqui, ó, e a gente está mergulhando fora das áreas tradicionais. Então, por exemplo, lá, né, a gente tem lá o setor ali D, que seria pedras, por exemplo, né? E a gente mergulha fora das pedras secas, não teria como a gente dar um nome para o lugar para o pessoal saber onde a gente está pegando esses bichos. Então, a gente dividiu por setores. Cada área aqui de Noronha, cada área do parque, né? A gente dividiu por setores, A, B, C, D, E, F, G, até o H. Dividiu por setores. Como a gente mergulha sempre ali, a gente não precisa separar, que é uma área menor, mas o restante a gente separou por setores, para ficar mais fácil de identificar onde a gente encontrou esse peixe-leão, fazer ali, para tentar entender se eles estão preferindo alguma área de Noronha, alguma área a mais ou não. A grande maioria acabou sendo na área do parque, porque a área é maior também, né? Mas tá ali, né? Eles estão por toda a área aqui, né? Não área de preferencial deles aqui, não. Monitoramento populacional, vou ver se roda esse vídeo para vocês verem aqui, mas esse vídeo aqui tem agregações. São áreas de agregações, que a gente comentou bastante. Alguns pontos aqui da Cia Paradise, tá? O vídeo carregar, vai dar mostrar um pouco de agregação, como a gente tem encontrado eles aqui. Na mesma área ali, a gente já viu 3 ali, aqui já tem mais 2, tem mais 1. Eu vou pular o vídeo, senão não vai carregar. Vou pular.
Tem esse vídeo online? Aqui tem um vídeo como é feita a captura, ó. Ó, tirou, arpãozinho. Pegou ali. Você viu que ele não tenta fugir, ele fica paradinho, então não é difícil de capturar. Aí esse cano é o Zookeeper, né? Onde a gente coloca ele pra levar para cima. O que é interessante, assim, que a gente começou com o Zookeeper, assim, ele tinha uns 10 centímetros, assim, cabia 2, 3. Aí hoje a gente já tem um que tem 2 metros de comprimento. A gente coloca uns 20, 25, 30 dentro de um Zookeeper só. Caramba. Outro dia eu fui pagar por um vídeo do então cara caçando... Do cara caçando peixe-leão, assim, sim, eu já vi esse vídeo, que ele, em 1 minuto, ele pega vários, né? Ele tá numa área meio, sei lá, parece que é algum naufrágio, alguma coisa assim, e ele pega vários em 1 minuto. É isso aí. Então a gente tenta fazer algumas iniciativas de conscientização, então, tanto com clientes, né? Esse aqui é o maior que a gente pegou, ó, de 49. Com os clientes, então o pessoal gosta muito de saber sobre eles, quer mergulhar, quer tentar achar eles, ver também. A gente já deu treinamento com o pessoal, a gente participou de um treinamento, foi lá treinar novos instrutores que chegaram na ilha para ensinar esse pessoal a pegar, ensinar o pessoal aqui também os guias locais a pegar, fez algumas iniciativas de conscientizações. Já foi na escola também, nas escolas, a gente foi lá, passou com as crianças, mostrou o peixe-leão, explicou como é que era, para eles ficarem de olho. Aí o que a gente tenta fazer agora aqui, né, que quais foram as etapas, né, as fases. Então foi o alerta primeiro da chegada do leão, que a gente teve antes do primeiro caso. Depois o CMBio fez essa parceria com as operadoras. Aí o próximo passo foi essa parceria com os guias locais. Aí a gente está pensando qual o próximo passo. O que vocês acham? Que seriam com vocês aí, né? O que vocês pensam? Vocês têm algo, conseguem visualizar algo assim, pensar em algo que, qual seria esse próximo passo aí que as instituições deveriam fazer? Ou será que a gente está seguindo o caminho certo? O que vocês acham aí? Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Esse estudo aí para e a questão do comércio disso, de alguma forma, né? Que é o modo de conseguir tirar mais, né? Que a pessoa só se interessa em se mover quando tem, infelizmente, quando tem dinheiro envolvido ali, né? Então... eu acho que a remuneração da atividade aí, né? Noronha é um lugar que, assim, né? Tem muito instrutor que não conhece Noronha. Ele acha que ele vai para Noronha, ele vai dormir até as 10, ele sai, dá uma mergulhada, volta, almoça, depois ele vai mergulhar de novo, volta às 5, né? Mais nada, Noronha é pauleira. Começa às 5 da manhã, acaba às 8 da noite, 8h30, 9, né? E é de segunda a segunda com uma folguinha. Eu acho que quando pega vocês que estão aí na atividade constante, que vocês já são remunerados pela atividade que vocês fazem dentro de onde vocês estão, né, trabalhando, que seria as operadoras local daí, né, acaba, não é que tira, né, vocês da atividade de vocês, né, mas acaba dividindo, né, vocês entre 2 tipos de atividade. Eu acho que o SMBio ele deveria trabalhar um pouco mais para poder pegar uma equipe a cada, sei lá, uma semana, remunerar de alguma forma, talvez beneficiar de alguma forma, porque em Noronha, mesmo você como instrutor aí, você não chega aí e fica aí tranquilamente, você tem os custos que a ilha cobra, mesmo sendo você, né, um funcionário da ilha, né, a palavra é funcionário da ilha, mas você tem uns custos aí para poder, né, tá pago. Eu acho que se pudesse trabalhar de uma forma para ajudar vocês, por exemplo, num dia de folga, você se dedicar a fazer esse tipo de trabalho, e isso contar como crédito nas taxas que vocês pagam dentro da ilha, na minha opinião, seria um bom começo aí para poder estar ajudando e induzindo a galera, né, tá trabalhando nessa atividade, porque, querendo ou não, é uma atividade, né? Pegar o peixe lá não é um passeio que você vai fazer, é uma atividade. Claro, acaba sobrecarregando, né? Você já tem seu trabalho ali, tá lá mergulhando, cuidando do pessoal, né? Porque nem sempre vai chegar aqui os mergulhadores bons de água, não. Vigiando, ajudando o pessoal que está mergulhando e ainda ficar de olho para ver se encontra o peixe-leão. Então, assim, realmente, é uma sobrecarga. E
hoje ainda, o ICMBio conta com a boa vontade das operadoras, né? Então, se o mergulhador, o instrutor, ele não tá afim, se vê o peixe, vai fingir que não viu, vai passar e Pois realmente, essa é uma boa ideia, assim, algo que pode se discutir. Eu não sei o quanto soma para eles aí, mas eu acho que se os proprietários das operadoras que tendem de Noronha se acata e trabalha de uma forma que seja o mínimo possível, mas precisa, né, renumerar a atividade que vocês estão fazendo fora da responsabilidade que vocês têm com o cliente, com o aluno, com o produto que vocês oferecem e a qualidade de atendimento que dá. Quem trabalha com mergulho sabe como que é, não é só vender mergulho, ele tem uma qualidade que tem que ser aplicada, porque senão o cliente não vai sair daí contente, a tendência é cada vez mais perder, né, o turismo, que é o que forte, não só de Noronha, de vários destinos aí, né, de passeio ao turismo. Se você não tem a atividade para atrair o turista, ele não vai, né? Então, eu acho que é uma das umas coisas que deveria se pensar, né? Não sei se tem um projeto, se vocês, como biólogos, juntar, tipo, aí a galera aí, tipo, e tentar discutir o projeto. Eu sei que é um negócio que, quando envolve dinheiro, já começa a ficar um pouco difícil, né? Então, mas eu acho que é válido, né? Na minha opinião, eu acho que é válido. Se depender de uma votação minha, eu assino embaixo na hora e levo uma galera comigo ainda, porque realmente é uma situação a se pensar, porque a tendência é piorar. Chega uma hora que perde o controle, né? E com o que você passou pra gente, como que a reprodução desse bicho aí, cara, perde controle absurdamente, né? Você vai chegar uma hora que fala, puto, como que faz agora, né? Não faz, já tá tudo feito, já, né? É isso. Tem um custo operacional aqui também que é alto, né? Quando você deixa de botar cliente no teu barco ali, para sair só para fazer, você vai preparar, ter mergulho técnico para fazer captura de peixe-leão, você preparar a mistura, fazer uma super missão, não é barata, só voltar para isso. Então, não é tão simples, é complicado mesmo. O que eu fico mais preocupado na região é fora de Noronha, na verdade, né? Como vai ter isso, por exemplo, como já está aparecendo em Recife, na Bahia, como é que vai ser? Como é que vai fazer esse controle lá se, sei lá, metade do ano não tem ninguém mergulhando, encontrando esses animais lá, né? Vendo. Como é que vai funcionar esses locais aí? O cara sai no verão, tem 1.000 peixes ali, quando volta depois no próximo verão já tem 50 mil. Não, mas eu acho que é uma coisa que a gente percebe muito isso com a questão de limpeza de praia, limpeza de coral-sol também, que assim, tem muita gente disposta a fazer, disposta a ajudar, mas muito pouca gente que bancaria para fazer isso, né? Tipo, bancar o barco, bancar uma saída que pode ser um mergulho ali para ir lá trabalhar, né? E hoje as operadoras, os barcos, eles não têm nenhum incentivo para fazer isso acontecer, né? Então, talvez isso tenha que vir um incentivo de cima, assim, de um governo, da prefeitura, de um governo, para incentivar essas operadoras, essas escolas, esses dive centers aí de locais que têm a presença do animal, para começar a capacitar a gente que tem a disponibilidade de ir, por exemplo, pagar uma viagem para Noronha para fazer um serviço social, né? Que não deixa de ser um serviço social. Porque se você sair de São Paulo para ir para Noronha para mergulhar, você não vai querer ir trabalhar. Você vai ver o peixe-leão, vai tirar uma foto com ele e vai continuar, né? Agora, ficar focado nisso é uma coisa que deveria ter algum tipo de incentivo, né? E ainda é muito pouco. A gente vê muito fora do Brasil, na Austrália a gente vê muito desses incentivos, mas no Brasil ainda é quase zero, né? Sim, exatamente. Mais na boa vontade mesmo do que algum incentivo aí. Uma coisa certa, como já acontece hoje, né? Noronha não é tanto, mas tem outros destinos que né? Caso não, vai acontecer, né? É fato. O crescimento, começar a gerar algum tipo de acidente, o que vai acontecer com o mergulho? Ele vai começar a cair.
né? Sim. Porque o maior concorrente é o comentário que um faz, o outro aumenta, né? Em Noronha tem casos de tubarão que às vezes a pessoa fala, mas atacou, mas ele não sabe qual que foi o caminho do ataque. Isso para outros lugares, né? Então, ele começa de um tamanho, quando ele chega lá na frente, ele já está de outro tamanho. Para quem é mais leigo no assunto, ele já, já vou parar por aqui, né? Isso aí, né, vai acabar alimentando essa situação, né? Se hoje alguém se machuca, amanhã outro, chega uma hora que o pessoal já fica com um pouco de medo de fazer atividade de mergulho na região. Sim, exatamente. É uma preocupação, né? Uma preocupação grande. Começar a tomar conta, vai começar a desaparecer, né, os outros animais que são de interesse aí. Então, algum local aí que o peixe-leão toma conta, aí aquele tubarão que você queria ver, não vai passar mais lá. Não tem comida lá, por que ele vai ficar passando ali? Então, começa a desaparecer também esses animais grandes que têm interesse. Então, com certeza, o turismo de mergulho pode ser... Todo o turismo no geral, né? Ninguém quer vir para cá, para Noronha, para ser espetado por peixe-leão, né? Aqui. Pois é. É verdade, isso pode atrapalhar mesmo. É algo que... enfim. Tudo isso aí... Eu tenho... São preocupações que a gente está vivendo aí. Eu tenho aquela visão que é... Como qualquer animal marinho ou terrestre ali, se você não mexer, ele não vai mexer também. Então fica longe, fica de boa, né? Porque é isso, né? O pessoal fica com medo. Nossa, se minha mãe vê uma reportagem dessa, ela vai, filho, pelo amor de Deus, não vai mergulhar porque tem peixe-leão. Mas ele tá parado. Se eu não for até ele, não botar a mãozinha no espetinho dele, não vai acontecer nada, né? Assim como qualquer outro, como moreia, como arraia, como qualquer outro bicho, né? Então, tem essa consciência aí, mas o que chega pela televisão é a desgraça, né? Então a gente se preocupa muito com o modo de passar essa informação, né? Para não transformar numa coisa trágica, uma coisa que ela é incontrolável ali, mas que não vai sair peixe-leão voando da praia para pegar os caras na areia. Isso, né? O trabalho de educação ambiental é muito importante também, né? Chegar, ir lá, conversar, mostrar, tentar colocar na cabeça das pessoas de alguma forma, né? Como é que funciona, que não vai acontecer desse jeito. Então, tem um trabalho forte também de conscientização ambiental, né? É isso. Eu acho que é isso, né, Favas? Michael, obrigado aí, pelo papo, cara. Eu acho que ajuda muito nas dúvidas que a galera tem, assim, a princípio, né? É tudo muito leigo, né? Pra gente que vive longe dessa realidade, né? Vocês ainda estão mergulhando todo dia aí, vendo o bicho, né? A gente, quando a gente viu o ano passado em Recife, eu fiquei assustado, assim, né? Falei, caramba, chegou aqui, né? Chegou aqui. E aí teve aparecendo cada vez mais relato que foi aparecendo mais. Então, a gente fica com essa curiosidade, né? E por onde que a gente começa a entender o assunto, né? Para onde que a gente pode encaminhar. Então, assim... Se eu for indicar, assim, ó... Quem eu indicaria? Tem o projeto de conservação recifal de Natal, que é o pessoal que está mais à frente sobre o peixe-leão, tá? Depois eu posso mandar para vocês até pelo WhatsApp, se vocês quiserem. Eles são os pioneiros aí, é o carro-chefe do peixe-leão aqui em Noronha. Eles estão à frente de todos os estudos que aconteceram no Brasil aí. Então, eu indicar, se quiserem trocar ideia com eles, depois eu passo contato para vocês também. Eles podem dar uma... Opa! Aí. Não, maravilha. Eu posso indicar, eles podem passar um monte de informações legais aí para vocês também, tá? Não, maravilha, é isso, cara. É isso, Maicon. Obrigado pelo papo aí, pelo seu tempo. Cara, quem quiser saber um pouco mais sobre você, tá tudo no Instagram? É Scuba Mike com 3E no final, né? A gente divulga depois pro pessoal. Beleza. Procura a Paradise aí também, se quiser vir mergulhar em Noronha. Legal.
saber mais sobre peixe-leão, a gente divulga tudo também pelo Instagram da Sea Paradise. Tá todo mundo convidado aí. A gente quer mesmo, a gente tá marcando faz tempo já esse mergulho aí. Show de bola. Beleza pura. Obrigado e boa noite. Valeu, gente. Boa Boa noite. noite, obrigado aí pela atenção de vocês. Tirando alguma dúvida aí. Valeu. Valeu.